As mãos dela tremiam levemente enquanto dobrava o último de seus suéteres favoritos dentro da mala gasta. As roupas pareciam macias demais para a vida que a esperava, macias demais para a estrutura de aço e concreto que ela estava prestes a chamar de lar. Ela não se deixou pensar muito nisso. Não podia. Havia coisas demais para fazer, decisões demais a tomar, mesmo que aquelas decisões já não fossem mais dela. As palavras ainda ecoavam na cabeça, mais cruéis do que qualquer briga aos gritos, mais frias do que qualquer rejeição. Mãe, nós contratamos uma casa de repouso para você. Lá você vai ficar melhor. Tem pessoas da sua idade. Evelyn passou os últimos meses fingindo que entendia, fingindo que estava tudo bem com a ideia. Mas quando eles disseram aquilo, com vozes cheias de preocupação e olhos carregados de uma culpa ensaiada, ela sentiu as paredes do mundo dela começarem a desabar. Ela nunca imaginou que seria assim que as coisas terminariam, não com os filhos, não daquele jeito. E ainda assim, ela não conseguia ignorar a verdade, que havia tempo demais estava na beirada da consciência. Ela estava envelhecendo. O corpo já não era o mesmo, e a mente também não. Ela sabia disso, mesmo quando eles não enxergavam. Mas não era sobre a saúde que se desfazia, não de verdade. Era sobre a solidão, sobre a perda de uma família que um dia significou tudo. Era sobre os momentos silenciosos, sobre a sensação de ir desaparecendo da vida deles, como uma música que antes tocava alto e agora virara um zumbido distante. Tem pessoas da sua idade. A frase grudou nela como espinhos, afundando cada vez mais a cada lembrança. Eles não estavam apenas colocando-a num lugar, eles estavam colocando-a para fora da vida deles. 2 andares acima, na casa impecável que um dia pertenceu à mulher que todos eles haviam conhecido, os filhos de Evelyn estavam reunidos. Haviam discutido por semanas sobre o que seria o melhor para ela. Evelyn conseguia ouvir as vozes através das paredes finas, palavras abafadas, mas inconfundíveis, promessas uns aos outros, promessas a ela, mas ninguém ouvia os medos não ditos no coração de Evelyn. Ninguém via a mulher que os criou com amor, não como ela era, e sim como eles queriam que ela fosse. Você já sentiu que pessoas que você ama decidiram o que era melhor para você sem realmente entender seus sentimentos ou necessidades? Enquanto isso, os filhos de Evelyn estavam sentados na sala da casa da filha, com o ar pesado daquele tipo de tensão que só uma decisão como aquela consegue trazer. Marie, a mais velha, encarava a janela, a testa marcada de preocupação. Sempre foi a prática, a que tomava decisões porque alguém precisava tomar. Mas agora, ao olhar para a cadeira vazia da mãe, ela não conseguia evitar a dúvida. Será que estavam fazendo a coisa certa? Você acha mesmo que ela vai ficar bem? Perguntou Marie com a voz mais baixa do que pretendia. Marie ficou com aquela pergunta presa na garganta depois de dizê-la em voz alta. A sala parecia menor, abafada por um silêncio cheio de culpa. Havia ali 3 adultos tentando soar racionais, tentando chamar de decisão responsável aquilo que, no fundo, parecia um abandono educado. Aaron tentou sustentar o papel de equilibrado. Ele falava como quem quer apagar a dor com lógica. Dizia que seria temporário, que a mãe teria cuidados médicos, rotina, companhia. Mas o jeito como ele evitava encarar o sofá vazio, como se a presença de Evelyn ainda estivesse ali, denunciava que nem ele acreditava completamente no próprio discurso. Jenna, por outro lado, não conseguia fingir com a mesma competência. Havia um incômodo nela, um tipo de revolta silenciosa. Ela lembrava de pequenas coisas, a mãe insistindo para que todos comessem, a mão de Evelyn ajeitando golas, a forma como ela sempre dizia "vai ficar tudo bem", mesmo quando não ficava. Jenna parecia saber que aquele "vai ser melhor para você" carregava outra frase por trás: "vai ser mais fácil para nós". E Marie
Marie era a que tomava a frente, a que assinava papéis, ligava para o lugar, confirmava datas, organizava as roupas e documentos, só que por dentro ela estava rachando, porque ser a filha mais responsável sempre significou ser a filha que engole o próprio choro para que o mundo continue girando. Quando chegou o dia, Evelyn não fez escândalo, não gritou, não implorou. Isso foi o que mais doeu em cada um deles. Ela só segurou a bolsa com força, como se aquilo fosse a última coisa que ainda pertencesse a ela, e caminhou até o carro com a postura de quem não quer dar o gosto da derrota. No trajeto, o mundo do lado de fora parecia seguir normal. Pessoas indo ao trabalho, semáforos abrindo e fechando, risadas ao longe, e isso a deixava ainda mais estranha, como se a vida deles tivesse escolhido continuar sem notar que, para ela, algo tinha acabado. A casa de repouso tinha cheiro de limpeza forte e um brilho excessivo nas luzes, como se tentasse compensar a falta de aconchego. Havia funcionários gentis, sim, mas gentileza profissional tem uma textura diferente. É correta, cuidadosa e ainda assim não esquenta o peito como uma casa que conhece o seu nome. Evelyn foi recebida, orientada, conduzida por corredores onde algumas pessoas olhavam para frente sem realmente olhar, e outras encaravam qualquer novidade como se fosse o único entretenimento do dia. Ela percebeu rapidamente que ali existiam vários tipos de solidão. A solitária de quem foi esquecido, a solitária de quem escolheu não se misturar, a solitária de quem ainda espera alguém entrar pela porta. Quando chegaram ao quarto, Evelyn sentiu a realidade acertar em cheio. Um espaço pequeno, arrumado, prático, um lugar que dizia, sem palavras, você vai caber aqui, sua vida vai caber aqui. Ela colocou a mala no canto e tentou sorrir como quem diz, estou bem. Os filhos ficaram próximos por alguns minutos, falando de coisas simples, horário de visitas, como funcionava a alimentação, como o médico acompanhava, mas a conversa era cheia de buracos, cheia de assuntos que ninguém queria encostar. Porque o assunto verdadeiro era este, nós te deixamos aqui. E então veio o momento que sempre chega, a despedida. Marie abraçou a mãe por mais tempo do que o habitual, como se aquele abraço pudesse apagar o que estava acontecendo. Aaron beijou a testa dela e prometeu voltar. Jenna apertou a mão de Evelyn com força e por um segundo pareceu querer dizer alguma coisa, algo sincero, algo desesperado, mas não saiu. Só um "se cuida, tá?", que não resolvia nada. Quando a porta se fechou, o som foi baixo, quase educado, e ainda assim foi como um estrondo no peito de Evelyn. Ela não chorou imediatamente. Ficou alguns segundos parada, ouvindo o próprio coração, sentindo o ar pesado. Depois sentou na beira da cama, com as mãos dobradas no colo, tentando entender como uma mulher que passou a vida inteira sendo o centro de uma família, agora era uma visitante permanente na vida dos filhos. Os primeiros dias vieram como ondas repetidas: acordar, refeições em horários fixos, corredores, televisão alta, conversas alheias, risos ocasionais que pareciam sempre terminar rápido demais. As visitas no começo eram mais frequentes, pequenas aparições cheias de promessas, de "a gente vem mais", de "foi a melhor decisão". Mas, com o tempo, a presença deles começou a espaçar. Uma semana virava duas viravam uma desculpa virava silêncio. Evelyn, por dentro, travava batalhas pequenas e constantes. Uma parte dela queria endurecer, se convencer de que não precisava de ninguém, de que sobreviveria com dignidade mesmo assim. Outra parte queria simplesmente ser mãe de novo, ter o barulho da casa, ouvir os passos dos filhos, reclamar do que estava fora do lugar, fingir irritação só para sentir que ainda fazia parte. E no meio disso tudo, algo inesperado começou a acontecer, uma paz estranha. Não era felicidade, não ainda, era um tipo de repouso emocional,
como se o corpo finalmente admitisse que lutar contra a realidade só estava cansando mais. Ela passou a observar mais, a perceber detalhes, a fazer pequenos rituais, ajeitar o cabelo pela manhã, dobrar a manta do jeito certo, sentar sempre no mesmo lugar e respirar fundo antes de encarar o dia. E sem perceber, Evelyn começou a mudar. Não porque a dor sumiu, mas porque ela já não queria que a dor fosse a única coisa que restava dela. No fundo, ela ainda esperava, ainda tinha saudade, ainda sentia aquele corte fino toda vez que ouvia alguém dizer «Minha filha vem hoje», e no fim, ninguém aparecia. Mas agora existia também uma pergunta nascendo dentro dela, uma pergunta perigosa e libertadora. Se eu não sou mais a prioridade deles, quem eu vou ser então? Com o passar das semanas, a rotina no lugar deixou de parecer apenas uma punição disfarçada e começou a se transformar em um território desconhecido e, por isso mesmo, cheio de descobertas. Evelyn não diria casa com facilidade, mas também não conseguia mais chamar aquilo de prisão. Era um intervalo, um espaço entre o que ela foi por décadas e o que ainda podia ser. Ela começou a perceber as pessoas. Havia a dona Lídia, que falava alto como se o volume da voz pudesse manter a vida acordada. Havia Sr. Otávio, sempre com um livro nas mãos, mas com os olhos cansados demais para acompanhar as páginas. E havia Rosa, uma senhora pequena e elegante, com um lenço colorido preso ao pescoço e uma mania de observar tudo como se estivesse guardando segredos para usar no momento certo. Rosa foi a primeira a se sentar perto de Evelyn sem fazer perguntas constrangedoras. «Você tem mãos de quem fez muita coisa pelos outros», ela comentou um dia, apontando discretamente para os dedos de Evelyn. Evelyn quase riu, mas o riso morreu antes de nascer, porque era verdade. Aqueles dedos tinham lavado uniformes, segurado febres, contado moedas, embalado choros, assinado boletins escolares, segurado mãos pequenas atravessando ruas. «Minhas mãos já foram mais rápidas», Evelyn respondeu, tentando soar leve. Rosa inclinou a cabeça. «As mãos podem ficar lentas, minha querida, mas o coração não perde memória». Aquela frase ficou dentro de Evelyn como uma pedra quente. Não doía, aquecia. Foi assim que, aos poucos, Evelyn se permitiu conversar, primeiro com Rosa, depois com Dona Lídia, depois até com Otávio, que só falava quando tinha vontade, mas quando falava, escolhia cada palavra como quem não desperdiça tempo. E, com essas pequenas conexões, algo começou a acontecer. Evelyn passou a se sentir menos invisível. Nem sempre era bonito, nem sempre era gentil. Às vezes ela via discussões bobas no refeitório, gente amargurada jogando sua frustração nos outros, funcionários cansados tentando manter a paciência. Mas havia também pequenos milagres, uma risada que escapava durante um jogo de cartas, um chá dividido no fim da tarde, alguém ajeitando o casaco dela sem pedir nada em troca. Evelyn começou a notar que ali dentro quase todo mundo tinha sido deixado. Alguns tinham filhos que moravam longe, outros tinham filhos que moravam perto, mas preferiam uma distância segura. Alguns recebiam visitas cheias de pressa, como se o tempo junto fosse uma obrigação a cumprir e não um desejo real. Evelyn reconhecia aquela pressa. Ela a sentia nos próprios filhos quando vinham, principalmente nas primeiras vezes. Eles se sentavam, perguntavam como você tá, e antes que ela pudesse responder de verdade, já estavam falando da própria vida, dos próprios problemas, das próprias agendas. Era como se dissessem, estamos aqui, mas o corpo deles gritasse, não podemos ficar. No começo, Evelyn tentava agradar. Ela sorria demais, dizia que estava tudo bem, contava histórias leves, perguntava das crianças, do trabalho, de qualquer coisa que os fizesse ficar mais alguns minutos. Ela se esforçava para ser fácil, para não dar motivo para eles se afastarem ainda mais. Mas depois de algumas visitas assim, ela percebeu uma coisa amarga. Ela estava se diminuindo para caber no conforto deles.
e isso a fez parar. Não de uma vez, não com bravura, foi aos poucos, em pequenas decisões silenciosas, em pequenas recusas. Na visita seguinte, quando Marie perguntou: "Você tá bem?", Evelyn respondeu: "Eu tô aprendendo a estar." Marie ficou confusa. Como assim? Evelyn respirou devagar, encarando a filha como quem não quer brigar, mas também não quer mentir. "Eu sinto falta de vocês, eu sinto falta da minha vida, mas eu estou aqui e eu não vou passar meus dias fingindo." Marie tentou sorrir, mas o sorriso veio torto. Ela apertou a bolsa no colo como se precisasse segurar alguma coisa para não desabar. Aaron chegou depois, já falando do trânsito, do trabalho, de como estava tudo corrido. Evelyn ouviu com atenção, porque ela ainda era mãe, mas dessa vez, quando ele se levantou para ir embora rápido demais, ela disse: "Aaron." Ele parou. "Você não precisa vir aqui só para aliviar sua culpa. Venha quando quiser me ver." A palavra culpa pairou no ar como um objeto quebrável. Aaron piscou, como se tivesse levado um golpe que não esperava. E por um instante, o filho que ele era apareceu antes do homem apressado. Eu venho, mãe," ele disse, baixo. "Eu venho." Mas a promessa não tinha firmeza, e Evelyn sabia. Depois daquela visita, ela voltou para o quarto e chorou. Chorou como não chorava desde o primeiro dia. Mas havia algo diferente naquele choro. Ele não era só desespero, era uma limpeza. Era o corpo dela dizendo: "Chega de fingir." Rosa entrou sem bater, como se já soubesse. "Deixa sair," ela disse, sentando ao lado de Evelyn. "A gente passa a vida segurando para não incomodar. E no fim, ninguém agradece." Evelyn riu em meio às lágrimas. Um riso pequeno, cansado, mas real. "Eu não queria virar um peso," Evelyn sussurrou. Rosa apertou a mão dela. "Você não é peso, você é história. O problema é que tem gente que não sabe mais ler." Naquela noite, Evelyn ficou acordada pensando nisso. Talvez por muito tempo ela tenha aceitado ser lida só de um jeito, como mãe, como cuidadora, como base. E quando o mundo dela precisou de cuidado, os filhos não souberam interpretar. Mas então veio um pensamento que a assustou e a fortaleceu ao mesmo tempo. E se a vida dela ainda tivesse capítulos que não dependiam dos filhos? No dia seguinte, ela começou a participar mais das atividades. Não porque era divertido o tempo todo, mas porque ela precisava de algo que fosse dela, algo que não fosse apenas esperar por visitas. Ela se inscreveu em um clube de leitura, mesmo sem ter paciência para livros longos. Passou a caminhar no jardim, mesmo quando o vento doía nas articulações. E numa tarde, quando uma funcionária perguntou se ela sabia costurar, Evelyn respondeu com um meio sorriso: "Eu costurei uma família inteira." A funcionária riu e convidou Evelyn para ajudar em pequenos reparos de roupas de moradores. Evelyn aceitou, e foi a primeira vez em muito tempo que ela sentiu utilidade sem sentir exploração. Ali, entre linhas e tecidos, ela começou a se lembrar de si mesma, e sem perceber, algo dentro dela deixou de ser só saudade e começou a virar orgulho. Sim, ela tinha sido deixada, mas ela ainda estava viva, e isso significava que a história ainda não tinha terminado. No meio da dor, você acha que uma pessoa pode se reinventar, mesmo quando o mundo já decidiu que ela acabou? Comenta aí o que você acredita. O tempo passou, e Evelyn, agora, não tinha mais medo da solidão. Ela descobriu que quando você para de tentar se encaixar nas expectativas de outros, a vida, de alguma forma, começa a se ajustar a você. Os filhos continuavam vindo, as visitas, embora mais espaçadas, ainda aconteciam, mas agora eram diferentes. Evelyn já não sentia mais a pressão de parecer feliz ou bem. Ela estava sendo ela mesma, e ao contrário do que imaginava, isso não afastava os filhos. Pelo contrário, começou a aproximá-los, embora de um jeito mais genuíno. Havia algo de profundamente curativo nas suas pequenas conquistas diárias. O fato de não ter mais medo de se ausentar das reuniões de família, de contar o que sentia sem tentar amenizar o impacto das palavras, de não ser uma presença que precisava ser administrada. Ela foi reconhecida por seus pequenos atos, por seu poder de renovação.
e a cada gesto simples de colocar a mesa para um chá, de arrumar as roupas, de dar conselhos para quem precisasse, ela se sentia mais viva. A solidão nunca desapareceu completamente. Afinal, quem pode dizer que a solidão some de uma vez? Mas ela já não era mais um fardo. Ela se tornara uma companhia silenciosa, uma amiga com a qual Evelyn aprendeu a viver. Marie não soube o que responder. Era a primeira vez que a mãe lhe dizia algo tão profundo, algo que não se referia ao cuidado, ao amor, mas à vida em si. Havia algo de poderoso no olhar de Evelyn naquele momento. Ela não estava mais buscando a validação dos filhos. Ela já não precisava mais da permissão deles para ser feliz. Ela tinha entendido que sua felicidade não dependia da presença deles. Ela estava aprendendo, finalmente, a ser feliz no silêncio e na solidão. Ela começou a se dedicar a atividades que antes não fazia por achar que não tinha tempo. Participou de cursos de jardinagem, começou a pintar e a escrever em seu diário todas as noites suas reflexões sobre a vida e sobre o que a esperava. A cada novo aprendizado, a cada novo dia, ela sentia que estava completando uma versão melhor de si mesma. Com o tempo, ela conheceu outras pessoas que estavam na mesma situação, pessoas que haviam sido deixadas, pessoas que estavam também tentando entender a vida novamente, pessoas que, como ela, não se definiam mais pelas perdas, mas pelas escolhas que ainda podiam fazer. Ela se uniu a elas e, de alguma forma, isso a fez se sentir mais conectada com o mundo novamente. Foi naqueles momentos de troca que Evelyn realmente entendeu o poder da comunhão. Não era mais sobre o que os filhos podiam lhe dar, era sobre o que ela podia oferecer ao mundo e aos outros. E aquilo foi a chave para sua transformação final. Ela não precisou mais se preocupar em ser a mulher forte e imbatível que todos esperavam. Ela simplesmente aceitou ser vulnerável, ser humana. Ela entendeu que, para viver de verdade, ela precisava se permitir ser frágil de vez em quando. E isso não a tornava menor, mas maior. Evelyn estava vivendo para si mesma agora. Estava deixando para trás o peso de um passado que ela achava que precisava carregar. E no final, ela percebeu que, ao se libertar da expectativa dos outros, ela finalmente havia encontrado sua verdadeira liberdade. Você já se permitiu ser vulnerável sem medo de ser julgada? O que você acha que poderia mudar em sua vida se fosse mais leve consigo mesma?